Dias Toffoli acabou cedendo à pressão e deu marcha ré na acareação do Banco Master que estava prevista para hoje. Neste primeiro encontro do dia para falar de justiça, eu vou te apresentar 3 pontos fundamentais. Primeiro, como Toffoli percebeu que se complicou, ficou encurralado por críticas e acabou cancelando a acareação absurda que ele mesmo havia determinado. Segundo, como esse recuo expôs, mais uma vez, a fragilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E terceiro, como todo esse episódio colocou o Brasil sob o olhar atento de figuras extremamente poderosas no exterior, o que pode trazer consequências muito negativas para o país. Vamos direto ao primeiro ponto, relembrando o que aconteceu ontem aqui no canal. Eu publiquei uma análise mostrando o que chamei de um plano sombrio para salvar o Banco Master e enterrar as investigações sobre as fraudes. Tudo isso com base em uma nova reportagem da Malu Gaspar, que revelou a estratégia atribuída a Toffoli enfraquecer a credibilidade do Banco Central para tentar reverter a liquidação do Banco Master, anular o processo e, no limite, até abrir espaço para um ressarcimento ao próprio banco. Isso te lembra alguma coisa? É praticamente o mesmo script usado no desmonte da Lava Jato. A acareação era tão sem sentido que nem o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, conseguiu compreender ou sustentar a decisão. Depois de um enorme desgaste público para Toffoli, o PGR precisou pedir que ele reconsiderasse e suspendesse a acareação. Num primeiro momento, Toffoli negou, mas o que aconteceu depois que a imprensa passou a criticar duramente Dias Toffoli? Ele acabou recuando. Por fim, decidiu deixar nas mãos da Polícia Federal a decisão sobre a realização ou não da acareação. Em vez disso, determinou que a PF colha depoimentos separados de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. Somente depois, se a Polícia Federal entender que faz sentido confrontar os relatos, caberá a ela solicitar a acareação. Indo para o segundo ponto, o que esse recuo revela sobre o STF? Mais uma vez, acontece algo que eu sempre destaco aqui. Quando um ministro do Supremo volta atrás em uma decisão claramente abusiva e ilegal, ele acaba expondo uma fraqueza enorme e que precisa ser explorada. Ao recuar depois de críticas intensas da imprensa e das redes sociais, o Supremo confirma para qualquer observador que houve abuso, simplesmente pela comparação entre a decisão inicial e a decisão posterior. Na prática, Toffoli primeiro toma uma decisão política, abusiva e claramente ilegal, com objetivos que parecem distantes da verdadeira justiça. Em seguida, sofre uma pressão pesada, a situação sai do controle, vira um problema público e ele é obrigado a recuar. No recuo, toma a decisão técnica correta. E justamente essa comparação deixa ainda mais evidente o quão ilegal foi a primeira decisão. Isso mostra como o controle, a cobrança e a fiscalização sobre os ministros do Supremo são essenciais. Sem a atuação da imprensa e da sociedade civil questionando e cobrando, eles fariam o que bem entendessem, sem qualquer consequência. Por isso, esse processo de fiscalização precisa ser ampliado e fortalecido. Observe como em outros momentos, grande parte da mídia apoiava figuras como Alexandre de Moraes. Veja como o cenário muda quando esse apoio deixa de existir e dá lugar às críticas. E antes de entrar no terceiro ponto, sobre como Toffoli acabou irritando gente muito poderosa fora do Brasil, eu quero agradecer a você que, ao longo de 2025, deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho. Ter vocês aqui apoiando esse trabalho e defendendo a verdade, a justiça e um Brasil mais próspero faz toda a diferença. Muito obrigado de coração. Agora vamos ao terceiro ponto. O caso do Banco Master ficou tão fora da curva que, segundo o jornal Valor Econômico, as interferências do STF e do TCU acenderam um sinal de alerta no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial. A matéria afirma que as ações do Supremo e do Tribunal de Contas da União para revisar o processo de liquidação do Banco Master devem pesar negativamente na avaliação da solidez do sistema financeiro brasileiro feita por esses organismos internacionais. A fragilidade do ambiente jurídico brasileiro sempre foi um dos principais pontos levantados pelos técnicos do FMI em conversas com autoridades econômicas do país. Uma fonte experiente nessas interações explica que uma avaliação negativa se traduz na prática em aumento do prêmio de risco exigido pelos investidores para aplicar recursos no Brasil. Você percebe a gravidade disso?
Um único ministro pode contribuir para que instituições como o FMI e o Banco Mundial rebaixem a percepção sobre o Brasil, reforçando um dos maiores problemas do país, a insegurança jurídica. Isso gera um efeito cascata enorme sobre os investimentos internacionais. Quando se fala em prêmio de risco maior, estamos falando de juros mais altos exigidos pelos investidores para comprar títulos da dívida pública brasileira, algo essencial para o país rolar sua dívida. Juros mais altos para atrair capital estrangeiro acabam travando a economia, porque desestimulam a atividade produtiva. O empresário que precisa investir, comprar máquinas ou expandir o negócio, encontra crédito caro demais, que simplesmente deixa de valer a pena. É simples assim. O impacto é profundo e atinge toda a economia. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, Dias Toffoli. Esse é mais um exemplo de como decisões abusivas e ilegais do STF impedem o Brasil de avançar, de desenvolver, de garantir segurança jurídica, fortalecer a democracia de verdade e se aproximar do mundo desenvolvido.